Olá! No programa de hoje a gente mostra que o cinema em Caratinga deve ganhar uma nova produção em breve. O Márcio Heleno e o João Paulo fazem cinema em Caratinga há alguns anos. No auge da pandemia, por exemplo, eles se juntaram ao coletivo Arte Cine e produziram uma série de curta-metragens com apoio da Lei Aldir Blanc. Inclusive, nós falamos bastante desses filmes por aqui. Agora, os dois estão com um projeto de longa-metragem. Com o título de Tudo que é Sólido, ele vai ser rodado em Caratinga, aproveitando não só os cenários locais, mas também os atores, equipe técnica e muitas situações típicas do interior de Minas. A cidade pequena é assim, né? O nome das pessoas corre de boca em boca na Cidade da Luz e não dá para acreditar em tudo que todo mundo fala. Só que essa história aqui merece sua atenção. Mara é uma jovem da periferia de Caratinga, uma cidade do interior de Minas Gerais, que acaba conhecendo a vida do crime depois de se envolver num relacionamento totalmente tumultuado com a paulista. Enquanto isso, a Val, que é sua irmã mais nova, ela é uma estudante brilhante, apaixonada por matemática, que sonha em se formar numa universidade renomada, só que ela tem uma mudança drástica de vida quando ela se apaixona por Rafa, que é filho de descendentes de italianos e é membro de uma família tradicional lá da cidade. Bom, então o romance de Val e Rafa logo vai se tornar alvo de conflito entre as duas famílias. E enquanto ela enfrenta a desaprovação dos pais de Rafa, porque ela tem uma origem humilde, Rafa luta para se libertar das expectativas impostas pela sua família, que é conservadora. Então a situação se agrava quando as tensões entre as duas famílias se cruzam com uma guerra que está acontecendo na cidade entre gangsters de Caratinga e uma cidade vizinha. Então, em meio a esse cenário caótico, sonhos, amores, renascimento e jogos de azar se misturam. Quando a gente trabalha com audiovisual, quando a gente começa a criar essas histórias, a gente vai, no decorrer da vida, criando várias, né? Então, surgiu a oportunidade, né, a necessidade também de produzir um longa, né, JP? Assim, e eu nunca dirigi um longa, assim, sempre dirigi curtas, e a gente entende que o curta ele tem o seu espaço, né? Mas ele, assim, o longa realmente ele é um divisor de carreira para todo mundo, né? Então, quando você faz um longa, você está visando o quê? Você está visando uma plataforma de streaming, uma distribuição no cinema, né? E a gente, surgindo a oportunidade, a gente começou a pensar qual história? Qual história? Então a gente, geralmente o roteirista, ele tem lá a sua biblioteca de histórias, né? Que você quer, qual história que eu vou trazer agora? Então a mais, como é que eu vou dizer? A mais amarradinha, o argumento mais certinho que a gente tinha, né? Que eu tinha no caso, era esse, era o Tudo que é Sólido, né? Que é um filme que a gente, pelo menos espera que ele chegue num público, né, até maior, que a gente consiga galgar espaços com ele. Então a gente trouxe esse filme, né, que ele é um roteiro que ele surgiu, uma história que surgiu ali por volta de 2016, 2017, e que a gente vem amadurecendo ela no decorrer do tempo. Aí, a partir desse amadurecimento, né, a gente convidou o André Regal, que é um grande parceiro nosso, o André Regal, ele está fazendo esse processo de escrita junto comigo. Né? Então a gente tem trabalhado de forma muito intensa, né? Conversa pelo WhatsApp, fala assim, aí André, tô com uma ideia aqui, cara, muito legal, pai, ele vai e me manda também, pô, Márcio, aqui, tô com, cara, apareceu uma ideia aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, então a coisa tá fluindo de forma muito interessante. A gente sabe da importância da formação profissional local do audiovisual, que Caratinga tem se tornado uma referência nesse segmento, né? E a gente quer abranger isso para cidades da nossa região também. Então, como o Márcio falou, o pano de fundo do filme é Caratinga, mas a gente provavelmente vai filmar algumas cenas em algumas cidades próximas, né? O filme atualmente ele se encontra no processo de pré-produção, então o roteiro ele está sendo finalizado, né? A gente já iniciou a captação de recursos, né? Já estamos fazendo uma lista de possíveis pessoas que possam trabalhar com a gente na equipe técnica de produção, né? Departamento de fotografia, de áudio, departamento de arte. E ao que tudo indica, a gente pretende começar as gravações do filme, que é o processo de produção mesmo, no mês de janeiro de 2024.
né? E depois a gente vai entrar na fase de pós-produção. Então são 3 etapas, né? Pré-produção, produção, pós-produção, até o resultado final chegar nas telas para todo mundo poder ver. Devido à produção de filmes massivos que a gente fez no período da Lei Aldir Blanc, né, a gente conseguiu produzir cerca de 5 filmes no período de 1 ano, né, um período muito curto. Então as pessoas elas conseguiram, né, enxergar que existe uma cena de cinema na cidade que ela está em um crescimento constante, né? Então a sociedade tem recebido a gente muito bem, tanto o setor privado quanto o setor público, né? A gente tem discutido essas questões de leis de incentivo, de patrocínio, né, do setor privado. E a gente quer agora galgar um outro espaço, porque esse filme a gente tem buscado trabalhar um filme de gênero mesmo, dentro do gênero. Qual que é o gênero aqui? O gênero é esse. É um filme de gangster hibridizado ali com outros gêneros, né? Mas que a gente sabe que funciona e que a gente tem uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa eficiência até no cinema nacional desse tipo de gênero. E em breve a gente vai estar anunciando esse casting especial que vai estar vindo aqui para a cidade, né? E devido ao alcance de marca que essas pessoas têm, a gente precisa desenvolver toda uma estrutura para poder receber eles, né? E até para poder mostrar que aqui em Caratinga a gente consegue oferecer um ambiente de trabalho tão profissional quanto as produções que eles encontram lá em São Paulo, né, nos grandes centros. Então acho que esse vai ser um dos maiores desafios do filme. E obviamente a gente vai mesclar com pessoas que não são atores, né, aqui da própria cidade. Vai rolar uma seleção de elenco nas escolas. A gente fez uma parceria com o Instituto Casa Viva Meraki, que vai estar fazendo essa seleção pra gente. Então é um processo muito intenso, né, muito ardiloso. A pré-produção começou ativamente mesmo em outubro do ano passado. Então a gente vai ter mais ou menos 1 ano e meio de pré-produção até a gente poder filmar. As pessoas vão se ver, poxa, é um filme de Caratinga que está lá, digamos assim, na Netflix, na Amazon Prime, que seja. Então, isso é importante. Isso faz parte da formação de público, da formação profissional, da formação da própria cena do cinema na cidade. E a gente consegue entender o potencial que Caratinga tem, artístico, né? Aqui tem muitos artistas, muitas mentes brilhantes. Nós temos 4 TVs em toda a cidade que gosta de se ver nas telas, né? Que gosta de audiovisual. Então a gente está com expectativas muito boas em relação a isso. A gente vê cidades próximas aqui do lado da gente, coisa de 100 quilômetros, cidades aí com mais de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, que não tem a cena de cinema que tem aqui em Caratinga, né? Então é uma coisa muito atípica acontecer isso no interior e com o fluxo de produção que tem, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente mostra a entrevista com o André Regal, que está escrevendo o roteiro junto com o Márcio Heleno. Fique ligado. E estamos de volta hoje conversando com a equipe de criação do filme Tudo Que É Sólido. No bloco anterior, o Márcio Heleno Soares contou que o roteiro está sendo escrito em parceria com o André Regal e que a conversa entre eles acontece principalmente pela internet. Nós também entramos em contato com o André à distância para que ele nos falasse como tem sido o processo de elaboração do enredo e dos personagens. Para fazer o filme a gente teve que se espelhar em muita coisa que existe, né? Por exemplo, quando a gente teve a primeira concepção, a gente pensou em filme de crime, filme de gangster, só que o cinema nacional tem algumas referências muito pontuais desses filmes, né? Por exemplo, Cidade de Deus, Tropa de Elite e tal. E a gente quis trazer alguma vivência desse tipo de filme, só que desenhado, né, reescrito e moldado para a realidade do interior de Minas Gerais. A gente achou que isso aí ia ser bem interessante. Como eu trabalho junto com o Márcio e a gente já tem uma sintonia, basicamente o que a gente faz é o seguinte: a gente tem a ideia, e aí a partir essa ideia pode ser tipo um parágrafo, né, um resumo, um logline da história. A partir dessa ideia, a gente começa a fazer a criação de personagens, a gente faz uma escaleta dos capítulos, né, aquela coisa detalhada, assim, linhas, né, detalhando cada cena, cada sequência do filme, e aí só depois a gente pega para fazer aquela escrita, fazer a arte final, digamos assim, né?
Esse é um processo bem comum e é mais ou menos o que a gente adota. Eu acho que talvez o maior desafio seja tentar ser inovador. Não trazer o que já está saturado, não trazer aquela coisa que talvez as pessoas achem clichê. Então, quando a gente pensou nesse cenário, falou, não, vamos colocar interior de Minas Gerais, vamos colocar sotaque mineiro, vamos colocar costumes e sair um pouco da favela e do tráfico de drogas e entrar talvez no jogo do bicho, por que não? Então, trazer essas ideias e a gente entender que essas ideias são inovadoras, não que esse tipo de filme não exista, né? Mas talvez não esteja assim tão saturado quanto os outros modelos. Imaginar que a gente conseguiu trazer um pouco dessa inovação, eu acho que é uma conquista, é bem legal. Esse título vem da famosa frase, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. E é uma frase que remonta aí desde o início da filosofia do problema de classes, né? Classes sociais. E apesar de não ser um filme que trata de espectros políticos ou qualquer coisa do tipo, e não trata mesmo, o filme tem problemas de classes sociais. Então, e ele é uma espécie de jogo de palavras ali, porque ao mesmo tempo ele remete ao filósofo que falou essa frase, mas ele também traz aquela ideia de que a história do personagem, o arco do personagem, aquela coisa que parece que vai dar certo ou que parece que vai dar errado, não sei, que está muito estabelecida, ela se desmancha no ar. Então, assim, dá a ideia de que tudo pode acontecer com os personagens, né? Que tudo que é muito bom pode se tornar assim, uma grande tragédia de uma hora para outra no filme. Acho que essa é a ideia principal por trás desse título, né? Olha, eu acho que a parte de construção de personagem talvez seja a minha favorita na hora de criar a história, né? Eu e o Márcio, a gente sentou e tratou os personagens um por um. Literalmente, a gente traçou o perfil do personagem X. Ele é assim, assado, parará, a personalidade dele é tal, ele quando está em tal situação ele se comporta de tal maneira, para fazer aquela coisa sólida e um personagem vivo, né? A partir daí a gente tem um gráfico e algumas ideias de como um personagem se relaciona com o outro, e isso cria uma dinâmica muito interessante nas cenas, né? Então, a partir do momento que você cria um personagem e ele está vivo na sua cabeça, você sabe como ele ia reagir em determinada situação, quando você começa a escrever para valer, começa a escrever, roteirizar o trabalho, os diálogos fluem. Sem querer deixar qualquer tipo de mensagem no filme, a gente está mostrando de forma nua e crua essa realidade, e eu acho que acima da mensagem a gente quer ser o que o artista deveria ser. Pelo menos na minha opinião, a gente quer uma catarse. Esse é um filme sobre sensações, sabe? É um filme sobre surpresa, sobre realidade, sobre violência, sobre amores também, política, sabe? E no fim de tudo, eu acho que o filme dá um baque, um choque no espectador, apesar de ser tão real, sabe? Então eu acho que talvez seja uma das coisas que mais me interessam nesse filme. E eu acho que acima da mensagem é isso que a gente quer transmitir. Como já foi dito, a equipe vai fazer seleções para compor o elenco e o pessoal técnico do filme. Para ficar por dentro de tudo, você pode seguir os nossos entrevistados no Instagram, @xmarciosoaresx e @joaopaulo.filmes89. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.